Tá, valeu. Bom, pessoal, vamos lá, galera? Bora que bora? Vamos que hoje a gente começa urbanização brasileira. Tranquilo, pessoal? Então, o que acontece? O que acontece, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte. Aula passada eu não pude vir. Eu dei uma travada na coluna, galera, feia. Não conseguia nem, rapaz, apertar a embreagem do carro. Tentei vir de moto também, não rolou. Mas, enfim. Como a gente teve aquelas aulas, acho que foram 2 aulas duplas, se não me falha a memória, pessoal, então a gente tá de boa. Então não tem muito problema não, porque a gente já tinha adiantado um pouco, tá bom? Beleza? Gente, o que acontece? Nós hoje vamos começar a falar de urbanização brasileira. Porra, galera, é um assunto denso, é um assunto pesado, não no sentido de ser difícil, mas no sentido, pessoal, de ser o assunto da FOG de vocês que mais tem conceito, gente. Putz, tem conceito demais. Só na aula de hoje, acho que nós vamos falar aqui já de pelo menos uns 8 conceitos. Já na aula de hoje, a gente vai, ou até mais, tá, pessoal? Estou falando 8, mas na verdade acho que vão ser bem mais, uns 12 conceitos. Só para começar aqui, nós já vamos aqui abrir 4 ou 5 conceitos aqui. Tranquilo, pessoal? Então hoje a gente começa a parte de urbanização. Só que daí também tem um porém, tá, pessoal? Quando a gente acabar essa parte de urbanização, pessoal, aí vocês vão ver, nossa FOG, a gente deu assim, ó, uma avançada, trabalhando indústria, energia, transporte e agora urbanização, a gente praticamente fecha quase tudo. Aí com tranquilidade nós vamos fazer o quê? Agrária e população e pronto, acabou nossa FOG. Beleza, galera? Eu até ia passar a FOG hoje com vocês, mas eu preferi não. Por quê? Eu vou passar a verificação da FOG com vocês depois de urbanização. Porque urbanização, pessoal, vai matar vários tópicos da nossa FOG. Beleza, gente? Tá? Maravilha? Então vamos que vamos, gente. Boa noite novamente para todo mundo. Vamos ver. Ou o Leite já está por aí. Boa noite, grande Leite. Maravilha. Leite, rapaz, mandei uma mensagem lá hoje para você. Te pedi desculpa lá, Leite, porque você tinha me mandado lá uma pergunta. E, meu irmão, você vai me desculpar. Cara, foi num dia que veio uma chuva de mensagem, de muita coisa. Aí eu fui respondendo. Rapaz, 3 mensagens acabaram passando sem que eu visse. E uma delas, Leite, infelizmente foi a sua. Mas olha lá, eu respondi, já coloquei lá, belezinha lá a resposta, tá? Dá uma olhada lá na mensagem lá que você vai ver lá, meu irmão. Tranquilo? Beleza? Bora? Então vamos que vamos, pessoal. Olha só. O que acontece? Urbanização brasileira, hein? Eita, rapaz, mas eu gosto desse assunto, hein, gente? É um assunto top, mas top demais. Vamos lá, ó. Primeira coisa, vamos colocar aqui, né? Vamos fazer aqui nosso registro direitinho. Hoje, dia 15/8 de 23, tá chegando, né, pessoal? Tá certo que a gente ainda tem aí 2 meses, né, pessoal, para a prova, se não me falha a memória. Mas já estamos começando a chegar naquele ritmo. Vamos fazer exercícios, né? Vou mandar uma lista de urbana para vocês, só que eu vou mandar na próxima aula. Não mandei para essa porque, a gente ainda está começando, tá? Muito provavelmente eu vou usar 2 aulas para trabalhar a parte de urbana com vocês. Essa e a próxima. Então, já para a próxima aula, aí eu mando a lista de exercício desse assunto para vocês. Tranquilo? E, pessoal, olha só. Eu mandei lista para vocês de energia, verifiquem, eu acho que eu mandei a lista já de transporte para vocês também, tá? Só vai ficar faltando essa aqui de urbana por enquanto, beleza? Então vamos que vamos, gente, vamos na nossa geografia do Brasil, GeoBrasil, e aí vamos lá para a nossa urbanização, beleza? Primeiro passo, pessoal, de urbanização brasileira, tá lá, ó, urbanização brasileira. Mas detalhe, hein? A lista de exercício eu vou mandar, mas a aula já está aí postada para vocês, tá? Alguém aí que tiver aí, todo mundo que estiver acompanhando aí, dá um ok para mim aqui, tá, pessoal? Para eu ficar tranquilo. A aula já está aí.
E, gente, é uma aula comprida, tá? Eu acho que são 50 slides essa aula de urbanização, tá bom? Urbanização brasileira. E aí, o nosso ponto sempre inicial, né, pessoal? O nosso tópicozinho de todos os grandes tópicos são os conceitos iniciais, né, pessoal? Então, vamos lá para os conceitos iniciais. Tá? E aí, gente, pra gente começar a nossa brincadeira, a gente vai fazer o seguinte. Boa noite, Camacho. Maravilha, galera que tá aí, que tá aparecendo aí. Boa noite para todo mundo. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Para começar a brincadeira aqui sobre urbanização, algumas coisas a gente tem que ter muita atenção. Sempre que a gente falar da questão da urbanização, pessoal, a gente tem que perceber o processo. É um processo, pessoal, que ele é muito interessante pelo seguinte. O Brasil se urbanizou muito rapidamente por conta da nossa industrialização, por conta da Revolução Verde. E isso não é bom, na verdade. Tá? Porque quando a gente pega os países europeus, que têm um nível de desenvolvimento muito maior que o nosso, Inglaterra, Alemanha, França, né, pessoal? Até mesmo a Espanha, né, Itália, até mesmo aqueles países europeus ocidentais de economia um pouco mais fraca, né? A Grécia, a Espanha, Portugal, de uma forma geral, são países mais desenvolvidos e que têm questões urbanas um pouco mais tranquilas. Tranquilo, pessoal? Esses países, eles se urbanizaram ao longo de 80 a 120 anos em média. Gente, o Brasil se urbanizou em 40 anos apenas. Deixa eu colocar no quadro isso para aparecer. 40 anos apenas. E o que é a urbanização? É o nosso primeiro grande conceito. Gente, urbanização é o processo, a transferência das pessoas do campo para a cidade. E isso provoca, em um dado momento, que mais da metade das pessoas passem a viver nas cidades. E aí se completa a urbanização. A partir daí, nós teremos o crescimento do índice urbano. Então, já dois conceitos para a gente. Ó. A urbanização. A urbanização é isso aqui, ó. População do campo, população da cidade. Tá, pessoal? E aí, alguns fatores vão promover o deslocamento, o êxodo rural. Tá? O êxodo rural vai entrar aqui. E aí, o que vai provocar isso, pessoal? A industrialização das cidades. A industrialização, vocês já são doutores no assunto. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Olha só, industrialização gera o trabalho, gera, né, pessoal, aqui uma oferta e essas pessoas migram do campo para a cidade no êxodo rural. Beleza? Ao mesmo tempo, pessoal, que essa cidade se industrializando, ela mecaniza o campo. Mecanização do campo. A Revolução Verde. Quando que esse processo se acelera no Brasil, pessoal? Entre 1930 até 1970. Esse processo foi extremamente intenso. Era Vargas, passando pelo governo JK e chegando até os governos militares. Então, esse é o processo, o período, desculpa, onde esse processo se torna intenso. Tanto é que o Brasil acelera a sua industrialização aqui, automaticamente acelera o processo de transferência da população do campo para a cidade, o que vai resultar, em 1970, num país urbano industrial. 40 anos apenas. E, obviamente, nesses 40 anos, pessoal, não deu para planejar essas cidades, o espaço urbano. Enquanto os países europeus planejaram, refizeram, derrubaram, fizeram de novo, consertaram, ajeitaram ao longo de 80 a 120 anos, o Brasil foi 40 anos. Piscamos, quando demos conta, a maioria dos brasileiros, 55%,
já vivia em cidades. Tá, pessoal? Aí quando eu falo de 55, aí beleza, eu estou falando do índice de urbanização. Isso aqui, pessoal, ó, é o chamado índice de urbanização, que em 1970 era de 55. Hoje, pessoal, ó, isso aqui 1970. Hoje, esse índice de urbanização está na casa de 86%, 87%, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui 87% da população brasileira vivendo em cidades. Então aqui a gente já mata os dois primeiros conceitos. Uma coisa é urbanização, outra coisa é índice de urbanização. A urbanização é o processo, tá, de deslocamento da população do campo para a cidade. E se completa a urbanização quando mais de 50% da população passa a viver em cidades, não mais no campo. Tá, pessoal? Beleza? Então, ó, show de bola. O que é que vai acontecer então? A população do campo encolhe e a população da cidade aumenta. A proporção entre isso aqui vai nos dar o índice de urbanização, que no caso do Brasil é um índice elevado para se tratar de um país em vias de desenvolvimento. Tá, pessoal? 87% de brasileiros vivendo em cidades, pessoal, é muito. Alguns países europeus estão ali na casa de 88, 90, 93, tá? Alguns países, os mini-estados europeus, inclusive, não têm população rural. Países como Mônaco, Vaticano, Andorra, esses países, 100% da população é urbana, mas também são países do tamanho de um bairro, do tamanho de uma pequena cidade. Esses países não têm nem espaço para ter atividade agrícola, pô. Tranquilo, pessoal? Beleza? Agora, os países europeus, de uma forma geral, 88, 90%. O Brasil tem 87%, pô. E o porquê que esse índice do Brasil é tão alto, gente? Porque depende do que a gente considera cidade. Enquanto os europeus são extremamente rígidos no conceito de cidades, o nosso conceito é o contrário, é extremamente frouxo. O que é que eu quero dizer com isso? Na Europa, pessoal, dependendo do país, só é considerada cidade se houver mais de 150 habitantes por quilômetro quadrado. Aglomeração humana em estrutura urbana com mais de 150 habitantes por quilômetro quadrado. Outros países europeus só vão considerar cidades, pessoal, núcleos populacionais com mais de 100 mil habitantes. E no Brasil, qual é o conceito de cidade? Vai ser a sede do município. Só isso. Ela pode ter 1 milhão de habitantes, ela pode ter 500 mil, mas ela pode ter 150 mil, mas pode ter 30 mil. É cidade. Se a sede do município tiver 10 mil, é cidade. Se ela tiver 5 mil, é cidade. E se ela tiver 1.000 habitantes, como nós temos cidades no Brasil com 1.000 habitantes e algumas até com um pouco menos, é cidade. Tem prefeito? É a sede do município? Então é cidade. Aí pare e pensem vocês, aquela cidadezinha pequenininha, a igreja de um lado, a prefeitura do outro, as casas com reboco meio caído, o boteco com a sinuca, o mercadinho, né, os secos e molhados, a barra forte encostado, com um cachorro vira-lata caramelo encostado ali. Tem 1.000 habitantes? É a sede do município? Tem a prefeitura? Então pronto, é cidade. Aqueles 1.000 habitantes serão computados como população urbana. Mas qual é a questão? Eles vivem de quê? De roça. Eles vivem de quê? De atividades do campo. Mas eles serão computados como população urbana. Aí, pessoal, é uma questão conceitual nossa. Cidade no Brasil é toda e qualquer sede do município. Acabou. Por isso nós temos um índice de urbanização muito alto. Se a gente, pessoal, colocasse um critério mais rígido, obviamente isso facilmente cairia para 60% dos brasileiros vivendo em cidades. O que seria um retrato melhor da condição de vida no nosso país, tá? Algo em torno de 60%. Que daí são as cidades, né, pessoal? Pelo menos as cidades com mais de 50 mil habitantes. O problema é que a maioria esmagadora das cidades brasileiras são cidades com menos de 10 mil habitantes. Quando eu pego lá os 5.560 municípios que tem o Brasil, pessoal, gente, a maioria deles menos de 10 mil habitantes, que são aqueles inúmeros cidadezinhas do interior. Beleza, galera? Por isso o nosso índice é muito alto. É por uma frouxidão do nosso conceito. Então já matamos dois conceitos, urbanização e índice de urbanização. Gente, tem uma mensagem aqui, deixa eu parar aqui para ler.
Respondi aqui já o boa noite de todo mundo. Camacho, deixa eu ver aqui. Tem não, Camacho. Putz, tem não. Pode, manda bala, Camacho. Sapeca aí, vai pra pirar nesse livro aí mesmo, não tem problema não. Vou até reproduzir aqui a pergunta do Camacho, que é boa, tá? Professor, a respeito do livro da bibliografia, tem muita diferença a de 2019 em relação a 2018? Gente, algumas poucas mudanças, diagramação, um acréscimo de algum assunto, tá, pessoal? Gente, putz, não tem. Você encontrou a versão 2018, 19, 17, gente, pode estudar. Tranquilo. Uma versão vai ter uma coisinha ou outra ali. O grosso do conteúdo, o corpo ali do conteúdo, gente, não muda. Vai por mim, vai na boa, tá? Tranquilo. Ó. Ok, beleza, tranquilo. Foi ao Leite complementando aí a informação. Gente, então fomos para os 2 primeiros conceitos, vamos para mais um conceito aqui, que a gente não pode confundir. Gente, urbanismo. Urbanismo, pessoal, é o pensar a cidade. É o planejar o espaço urbano. Isso aqui está associado a planejamento da cidade. Urbanização é um processo complexo, longo, tá, pessoal? Envolve industrialização, mecanização do campo, transferência, êxodo rural. Urbanismo não, urbanismo é a ação, é o ato, né, pessoal, ali, é a técnica de você pensar o espaço urbano. Por isso que o curso lá, né, arquitetura e urbanismo. O cara vai ser arquiteto, mas ele também vai ser urbanista. O urbanista é o cara que pensa o espaço urbano, né? O famoso urbanista aqui, Lúcio Costa, né, pessoal? Que fez aqui o projeto da nova capital, beleza? Próximo conceito, gente, aí aqui eu tenho que ter um pouco mais de cuidado, tá? Crescimento urbano. Então, ó, crescimento urbano. Tá, pessoal? Crescimento urbano. Tá aqui. O que é o crescimento urbano? É o crescimento físico das cidades. É a ampliação da mancha urbana. É a ampliação, pessoal, do terreno ocupado pela cidade, que é o que a gente chama de sítio urbano, tá, pessoal? Então a cidade vai crescendo, um novo bairro, uma nova quadra, um novo centro comercial, um aeroporto, aí um shopping center, aí abre um restaurante e a cidade vai ampliando. Novas vias de circulação, uma pista, ali uma via de ligação. Ó, isso é o crescimento urbano. Eu não posso confundir isso com urbanização. Tá? E muito comumente as pessoas confundem. Então, urbanismo é uma coisa, urbanização é outra, crescimento urbano é outra. Dentro de crescimento urbano, pessoal, nós já vamos de cara aqui identificar 2 formas dessa ampliação dos equipamentos urbanos. Essa ampliação da estrutura física das cidades. A primeira forma, pessoal, é o chamado crescimento horizontal. Horizontal. Escrever o contrário é um terror. Tá, pessoal? Crescimento horizontal ou horizontalização. A cidade vai se ampliando na linha do horizonte. O novo bairro, aquilo que eu falei, né? Um novo centro comercial, o restaurante. A cidade vai horizontalmente, ocupando a linha do horizonte, tá, pessoal? Beleza? Que é diferente do crescimento vertical ou verticalização. O crescimento vertical, como o nome sugere, a cidade vai crescendo, pessoal, a sua estrutura predial, ó, para cima. Os prédios vão ocupando os terrenos vazios. Os prédios vão ocupando as casas, vão tomando o lugar das casas. As casas mais antigas vão sendo derrubadas e vão dando origem a edifícios cada vez mais altos. Isso é o crescimento urbano vertical. Tranquilo? E para além, pessoal, de entender a diferença desse crescimento, a gente já tem que relacionar, porque cobra lá na FOG de vocês, as questões ambientais relacionadas a essas 2 formas de crescimento. Essas formas de crescimento vão gerar questões ambientais diferentes. Explico. Olha só. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu sair da frente para quem quiser registrar. Beleza. Pessoal, vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar aqui também.
Fazendo essas observações, hein, moçada? Gente, olha só. Opa, chegou mensagem aqui. Deixa eu ver. Ok. É a questão do livro ainda. Camacho e Leite. Gente, e dá uma garimpada nesse livro ainda. Tô achando muito caro, hein, pessoal? Tô achando caro, hein? Mas, gente, para entender, tá? Esse livro ele é um pouco mais caro, pessoal, porque ele é volume único. Tá? É um livro que a moçada na escola usa os 3 anos, tá? De ensino médio. Então ele é um livro mesmo aí na casa dos R$200. Mas se você comprar ele usado, pessoal, aí dá aí uma garimpada aí, pô. Vai nos sebos aí, dá uma navegada aí pela internet, tá, pessoal? Tem umas livrarias digitais aí que tem muita coisa aí, dá uma procurada, hein? Não vai pagar R$200 aí nesse negócio assim de uma lapada não, hein? Beleza? Vamos que vamos. Pessoal, vem cá todo mundo aqui, ó. Crescimento horizontal, é isso aqui, ó. Eu tenho uma cidade, área residencial, industrial, comercial, seja lá o que for, tá, pessoal? E o crescimento horizontal, então, pessoal, é isso aqui, ó, a ampliação física da cidade. Eu tenho, ó, ela vai ocupando mais o sítio urbano, o terreno ali da cidade, tá? E pode ser com indústrias, aquela coisa toda, né, pessoal? Ó, podem ser grandes indústrias, né? E isso é o crescimento urbano horizontal. Qual é o problema, pessoal? Qual é a questão aqui? Opa, boa, o Rodrigo está dizendo aqui, achou por R$100 no sebo. Ó, Rodrigo, aí já foi bom negócio, viu, Rodrigo? R$100 esse livro aí com tudo aí de Brasil, tá? E até outros assuntos, né, de geopolítica, mas que não cai na prova de vocês, aí foi uma boa, tá bom? Gente, qual é um dos grandes problemas ambientais disso aqui? Vem cá todo mundo, concentra aqui, ó. Ó, precipitação, chuva, é um dos grandes problemas aqui ambientais que a gente vai acabar gerando por conta da precipitação. Não que a chuva seja um problema ambiental. Nenhum tipo de resposta, pessoal, que coloca a chuva como responsável por uma tragédia, isso deve ser aceito. A chuva não provoca tragédias. O que provoca as tragédias no período chuvoso é a falta de planejamento urbano. É a questão de que na geografia a gente chama de uso e ocupação do solo. O uso e ocupação do solo tem que ser pensado. Então, por exemplo, choveu. Qual seria o ciclo natural daquilo ali? A água percola, satura no lençol freático, e do lençol freático essa água vai escorrer formando o curso d'água aqui, ó. Em um processo lento. Aqui, pessoal, é percolação, ó. A água está caindo, infiltrando na porosidade do solo. Aqui é o escoamento subterrâneo. A água está ocorrendo no nível de saturação do lençol freático, porque deu na rocha. Deu na rocha, saturou, a água saturada vai escorrer nessa direção, aqui eu tenho um curso d'água. Então, do momento chuva até essa água chegar no curso d'água, pessoal, passa-se muitas horas, ou seja, eu não tenho enchente. Isso é a condição natural. Com uma mancha urbana sendo ampliada a todo momento, é mais asfalto, é mais calçada, é mais grama compactada, é mais telhado de casa. Qual é o resultado disso? Eu elimino esse sistema natural. O que eu vou ter aqui agora? Eu vou ter a camada de rocha, eu vou ter um baixíssimo índice de infiltração, eu vou ter aqui um baixo nível de saturação do lençol freático. Aí o rio, que era aquele riozão, né, mais caudaloso, aquela nascente, ele já diminui, porque aqui ele vai acompanhar o nível de saturação. Tranquilo, pessoal? E o que vai acontecer com a água da chuva que caiu? Ela vai escorrer superficialmente. E quando ela escorre superficialmente, diferentemente da porosidade do solo, ela vai ganhar velocidade. Ainda mais quando ela chegar nas encostas de morro. Aí essa água vai ganhar velocidade, ela vai ganhar energia cinética. Erosão, vossorocamento, que a gente já estudou isso. Desabamento de encosta de morro. Por quê? Porque nessas cidades, por exemplo, onde esse processo de crescimento urbano é descontrolado, a população de renda mais baixa, que não pode ter moradia na parte mais plana, portanto mais nobre da cidade, essa população, pessoal, vai ocupar as encostas de morro, pô. Inclusive vão ocupar muito próximo das margens do curso d'água. Aí eu vou ter aqui, ó, aglomeração urbana aqui também. Tá, pessoal? Os chamados aglomerados urbanos. Eu vou ter aqui casas em condições precárias. E aí, obviamente, pessoal, a vegetação que segura o solo aqui foi retirada, até mesmo por necessidade e desconhecimento dessa população.
Então, quando esse solo saturar, ele tende a escorrer. Escorregamento de encosta, movimento de massa. Aí eu tenho aquelas grandes tragédias tão comuns no período chuvoso no nosso país, infelizmente. Especialmente na região sudeste do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, todos os anos isso acontece. Pessoas morrem, perdem suas vidas, crianças, enfim. Tá, pessoal? Então isso é um problema de planejamento urbano, não é um problema da chuva. A chuva sempre esteve lá. Beleza? Aí eu tenho aqui, ó, escorregamento, vossorocamento. Essa água que ganha essa energia, se tiver estrutura urbana consolidada, asfalto, meio-fio, tudo isso pode ser destruído por essa energia cinética e ainda vou gerar um outro problema, as enchentes. No ciclo natural, essa água demorava para percolar e chegar até o curso d'água. A vazão do rio não permitia que ele enchesse. Agora não. Agora, escorrendo superficialmente, nos primeiros minutos depois da chuva, essa água já está chegando até o curso d'água. Então eu teria isso aqui, ó, um gráfico, ó, caiu a chuva, ó, a vazão do rio. Agora, sem a vegetação, pessoal, sem a percolação da água, vai ocorrer isso aqui, ó, caiu a chuva, encheu, rapidamente o rio esvazia de novo, mas rapidamente ele enche. E aí o volume de água aqui é grande o suficiente para provocar uma enchente e afetar essas casas que estão aqui. Então aqui eu vou ter problema de recarga de lençol freático, eu perco o recurso hídrico. Vossorocamento, está aqui. Escorregamento de encosta, está aqui. Enchentes e atingindo populações que estão aqui às margens desses córregos. Está aqui. Eu vou ter grandes problemas ambientais associados a isso. Diferente do crescimento vertical. O crescimento vertical, em grandes manchas verticais, eu posso provocar isso aqui também. Porém, pessoal, o crescimento vertical, ele tende a trazer outras problemáticas. Deixa eu sair aqui da frente, se alguém precisar registrar. Aí eu venho para cá, ó. Qual é o grande problema da verticalização? O crescimento vertical. É isso aqui, ó. Cidade. Na maioria das vezes, ela não tem mais para onde crescer, por isso esse crescimento vertical ele tende a ocorrer nos centros urbanos, que já estão cercados por outros bairros, ou, pessoal, por uma coisa muito relacionada à valorização dos imóveis. Algum vetor de desenvolvimento passou por ali. Um aeroporto, um shopping, metrô. Metrô é um fenômeno isso aqui. Onde passa a linha do metrô vai ocorrer isso aqui, ó. Os imóveis vão valorizar, então, obviamente, você não vai construir casa. Você vai construir prédios naqueles terrenos que são caros, que, obviamente, vão dar apartamentos também caros. Então, nós vamos ter esta forma de crescimento. Prédios ocupando terrenos vazios ou até mesmo, ao longo do tempo, as casas sendo substituídas por edifícios. Este crescimento, necessariamente, ele está relacionado, pessoal, à questão valorização dos imóveis, valorização do terreno, da localização, da posição privilegiada dentro daquele espaço urbano. De novo, metrô é um terror. Aqui no Distrito Federal, por onde o metrô passou, as cidades verticalizaram. Tá, pessoal? Guará verticalizou, próximo ao metrô. Ceilândia verticalizou, próximo ao metrô. Tá, pessoal? Samambaia verticalizou, próximo ao metrô. Por onde o metrô passou, os edifícios começaram a ocupar. E aí qual é a questão disso? Você adensa em um espaço reduzido um grande número de habitantes. Então você gera problema, por exemplo, com lixo. Abastecimento de água. É muita gente consumindo água numa área reduzida. Destinação do lixo. Trânsito. Se eu tenho um problema de trânsito, eu vou acumular carros, eu vou emitir mais gases efeito estufa, pô. Então, ó, gases efeito estufa. O que é que isso vai resultar? Em fenômenos, né, que afetam ali a questão da saúde das pessoas. Então, por exemplo, um asmático está lascado. Bom, um asmático não pode viver num lugar desse. Ele vai morrer, vai viver internado, né, com problema respiratório. Por quê? Eu adensei um grande número de veículos numa área reduzida. Isso aqui vai provocar, pessoal, um fenômeno que, né, está lá na foto de vocês, que é a ilha de calor. Ilha de calor. Essa massa de concreto, de espelho, de asfalto, de telha, vai absorver muita energia ao longo do dia. Os paredões desses prédios, os prédios, muito asfalto, pouca arborização. Qual vai ser o resultado disso aqui? Gente,
a temperatura aqui vai subir, pô, em relação a áreas vizinhas com maior urbanização, ó, presença de árvores, ou uma área de vegetação nativa ou de fazenda, áreas agrícolas. Então, a temperatura aqui tende a fazer isso aqui, ó, áreas de vegetação nativa, temperatura lá mais embaixo. Um padrão de urbanização mais arborizado, a temperatura sobe um pouquinho. Gente, quando chega aqui, a temperatura vai lá para cima, pô. Isso é a ilha de calor. Isso aqui está sendo um concentrador de energia. E com isso, pessoal, forma-se também a chamada inversão térmica, que é um outro fenômeno. Tranquilo? Vou anotar aqui, ó. Inversão. Rapaz, esse pincel preto tá claro, não tá, pessoal? Não estou gostando dessa escrita dele, não. Tá aqui, ó. Ilha de calor, além de problema de lixo, abastecimento de água, trânsito, emissão de gases poluentes, problema de saúde relacionado a isso, fora o barulho, né? A poluição, tá, pessoal? Sonora, ó. Poluição sonora. A gente tem um aspecto de poluição visual também muito grande, mas a formação de ilha de calor e inversão térmica. O que é a inversão térmica, pessoal? Cidade muito poluída, material particulado em suspensão. São Paulo que me o diga, hein? Centro de São Paulo, isso aqui é um terror, ó. Material particulado em suspensão. Gases tóxicos, né, pessoal? Danosos. Aí pega o período do inverno, por exemplo, baixa uma massa fria nessa cidade. Ó a massa fria. Época do inverno isso acontece. Sentou a massa fria, a bicha é mais densa, é mais pesada. A massa quente não consegue, obviamente, dissipar a poluição que vai ficar concentrada aqui. Por quê? Porque essa massa fria mais densa, pessoal, ela não vai circular. Tá? Ela é mais densa, a massa quente vem por cima, pô, ela é menos densa. Então não tem como a massa quente descer e a massa fria subir. Elas vão ficar estagnadas. Especialmente a massa fria. E aí eu não vou ter ventos, por exemplo, para dissipar essa poluição atmosférica que está aqui. E isso vai provocar o quê? A inversão térmica. E essa inversão térmica, pessoal, ó, a inversão térmica. Inversão. Tranquilo? A massa fria fica embaixo, a massa quente fica em cima. Enquanto que o contrário provocaria dissipação. Por quê? A massa quente embaixo, a massa fria em cima, a massa fria vai descer, a massa quente vai subir. Então isso gera circulação na atmosférica, dissipa o material particulado em suspensão. Já que nesse caso não há dissipação, e aí há o agravamento da poluição. É quando aquelas grandes cidades ficam cinzas. É no inverno que esse fenômeno acontece. Então, uma coisa é ilha de calor, outra coisa é a inversão térmica. Tranquilo? Pessoal, ó. Urbanização, urbanismo, crescimento urbano, verticalização, horizontalização, índice de urbanização, ilha de calor, inversão térmica. Falei que ia ser muito, pessoal, o conceito? É muito, mas não tem o que fazer. A única coisa que eu posso fazer é tentar alertar vocês para esses pontos que são mais importantes. Como eu sei que vocês estão papirando aí não tem problema, tá? Opa, calma aí que tem pergunta aqui, pessoal. Alejandro, ocupação desordenada de morro, encosta, principal causa das tragédias naturais. Alejandro, perfeito, só não posso chamar de tragédia natural. É isso que o jornalista faz. E às vezes ele faz sem intenção, é por desconhecimento. Isso não é uma tragédia natural. Por quê? É uso e ocupação do solo, é fator antrópico. Isso é uma tragédia anunciada, Alejandro. Tanto é, Alejandro, que olha, ó, nós já estamos chegando, nós estamos em agosto, se chegar setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, pronto, começam as tragédias. É tragédia anunciada, Alejandro. Tá? E é falta de quê? De planejamento urbano. É tirar a população das áreas de risco. É encosta de morro, é política de habitação. Tá? É informação, é educação, é conscientização da população. É tragédia anunciado. Então isso eu não posso chamar de tragédia natural. É uma tragédia antrópica, é provocada pela ação humana. Beleza? Aí vem outra aqui. Alan, show de bola. Alan, opa. Beleza aí, né, Alan? Tudo bem, meu irmão? Vamos lá. A gentrificação é uma causa do crescimento urbano ou seria um resultado dele? Alan, é um resultado dele. A gentrificação é um fenômeno que está circulando aí e que está associado, Alan, à valorização de áreas ou periféricas
ou áreas decadentes do velho centro. Rio de Janeiro, região portuária do Rio de Janeiro, uma área decadente. Mas aí eu tenho uma intervenção urbana, Jogos Olímpicos, reforma isso aqui, ajeita isso aqui. Aquele bairro ou aquela quadra que de repente, eu falo quadra porque aqui em Brasília é muito comum, que de repente tinha uma população de uma renda menor, agora com essa intervenção urbana há um encarecimento. E o encarecimento dos imóveis encarece o comércio. E o encarecimento do comércio dificulta a manutenção dessas pessoas nessas cidades, nesses locais. Elas começam a vender os seus imóveis para ir para outros lugares. Isso é a gentrificação. A gentrificação ocorre dentro dessa dinâmica urbana que nós vamos chegar. Tá bom, Alejandro? O Alan, é o Alan que perguntou. Beleza, Alan? Mas a gente vai chegar aí, meu amigo. Pode ficar tranquilo que nós vamos chegar nesse ponto. Mas, obviamente, já estou te dando aí uma resposta que eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, obviamente, quando eu sei responder. Tranquilo? Então, o que acontece, pessoal? Olha o tanto de conceito. Agora, vamos ver umas imagens, tá? Daqui a pouco a gente volta para isso aqui. Vamos lá, pessoal. Vou colocar aí para você. Opa, tem pergunta aqui, deixa eu ver. Leite. Macrocefalia urbana. Vamos chegar, Leite. Já está logo aqui na frente, macrocefalia urbana. Beleza? Nós vamos chegar nesse fenômeno. A macrocefalia é um inchaço de pessoas, espaços urbanos superlotados que vão trazer muitos desses problemas, né? Falta de saneamento, falta de escola, congestionamentos, né? Falta de sistema viário, falta de moradia, né? Isso é a macrocefalia urbana. O inchaço das cidades sem que a infraestrutura urbana acompanhe e suporte, né, pessoal, esse aumento populacional. Tranquilo? Beleza? Mas nós vamos chegar também, Leite, na macrocefalia urbana. Show de bola, hein? Maravilha, pessoal, tô gostando. Tá todo mundo aí já bem informado. Deixa eu ir lá. Opa, apareceu do jeito que eu queria. Apareceu, eu tô aqui no cantinho. Maravilha, pessoal. Então vamos ver umas imagens, gente, pra gente poder avançar? Vamos que vamos, ó. Opa! Rapaz do céu, deve ter feito um barulho aí para vocês, né? Meu microfone caiu. Gente, então primeira coisa, né? Essa imagem aí de abertura chama atenção, tá, pessoal? Essa imagem, né? Quer dizer, um condomínio de luxo, né? Piscina por varanda, piscina coletiva, churrasqueira, quadra de tênis, um muro e do outro lado a favela. Né? Isso é uma questão antagônica, né? Isso é um antagonismo do espaço urbano brasileiro. Cenário acontece em todas as grandes cidades brasileiras e nas médias também, inclusive, tá, pessoal? A gente tem que entender as causas disso aí, né? Porque a gente pode ser questionado, a gente pode ser perguntado sobre isso, né? E isso tem a ver com o inchaço das cidades. As cidades atraíram rapidamente a população para o campo, mas não tinha estrutura para todo mundo, não tinha trabalho para todo mundo, não tinha escola para todo mundo e, obviamente, isso intensificou uma desigualdade já existente no país, mas essa desigualdade agora ela se concentrou dentro das cidades, né? Alguns, né, pessoal, por N motivos, que a gente pode discutir esses motivos, né, conseguem ali uma condição de vida econômica melhor e outros também por N motivos, né, pessoal, que também pode ser discutido dentro do aspecto sociológico, que não conseguem esse mesmo nível de desenvolvimento econômico. E isso vai resultar nesse espaço urbano antagônico, né, pessoal? Esse paradoxo aí das grandes cidades brasileiras, né? Um paradoxo bem interessante, tá bom? Mas vamos lá. Aí a gente vai aí, ó, conceitos iniciais, já foi, urbanização, crescimento urbano. Pelo contrário, eu coloquei mais conceitos para vocês, tá bom, pessoal? Tá aí imagens para representar o crescimento urbano horizontal, tá, pessoal? É o exemplo, ó, novos bairros, novas vias de circulação, tá, pessoal? Isso é o crescimento urbano horizontal. Essa foto inferior da direita mostra muito bem isso. É a famosa cidade de Ceilândia, tá, pessoal? Aqui no Distrito Federal, para quem não é daqui. Aquela da música Faroeste Caboclo, né? Lá do duelo entre Jeremias, né? Não é isso, pessoal? Em frente ao lote 14, em Ceilândia, tá aí a Ceilândia. É essa imensidão. Pessoal, uma cidade horizontal gigantesca é a cidade de Ceilândia. Porém, onde passa o metrô agora, nos últimos 10 anos, provocou uma verticalização numa parte de Ceilândia, tá, pessoal? Mas é essa aí. Aqui já na foto inferior à esquerda, uma cidade aqui também, que já cresceu bastante em relação a essa foto,
que é a cidade de Águas Claras, tá, pessoal? Que a gente vê que é uma cidade vertical, é uma cidade de prédios. Isso é a verticalização. E isso ocorreu nessa cidade não por falta de espaço, mas pela valorização e a classe econômica que essa cidade atendia, que era a classe econômica aqui do Distrito Federal, que não cabia mais em Brasília, que não cabia mais nessa área central. Então surgiu uma nova cidade, Águas Claras, para abrigar essa classe média. E aí, obviamente, esse terreno é altamente privilegiado, está entre Brasília e Taguatinga. Tá, pessoal? Para quem não conhece, são os dois principais núcleos urbanos do Distrito Federal. É Brasília e Taguatinga, tá bom? E aí Águas Claras surge no meio desse eixo urbano, então já surge como uma cidade valorizada para atender aí a demanda da classe média. Beleza, pessoal? Aqui outra foto para ilustrar a verticalização, cidade de São Paulo. Muitos aí devem conhecer, né, pessoal? E tá aí um pouco das consequências. Olha a névoa seca, pessoal, na cidade. A linha do horizonte da cidade é cinza. Isso é inversão térmica. Tá, pessoal? Não precisa nem tutibiar. Essa foto foi tirada no inverno paulista. Tranquilo, pessoal? Isso aí é inverno paulista. Bata o olho na foto, a gente já sabe que era inverno. Tá frio. E tá frio porque eu vejo a dificuldade de dispersão dos materiais particulados, né, que estão em suspensão. E do outro lado, a questão, né, pessoal, do congestionamento, que agrava a questão da poluição. Beleza, pessoal? Alejandro, ó, professor, o crescimento horizontal das cidades pode ocasionar conurbação? É o que vai ocasionar a conurbação. É quando as cidades crescem horizontalmente. Só que daí tem um detalhe da polarização também, tá bom, Alejandro? Jazinha, nós vamos chegar nesse ponto aqui. Esse jazinha aqui, rapaz, é um negócio assim meio mineiro, meio goiano, tá, pessoal? Mas eu queria dizer, daqui a pouco nós iremos chegar nessa questão da conurbação. Aí como a gente está aqui num ambiente mais tranquilo, né, pessoal? Eu já meto logo um jazinha. Jazinha, nós iremos chegar a este ponto aí da conurbação, beleza? Vamos seguindo, gente. Pessoal, o início da urbanização no Brasil, tá? O início das cidades, pessoal, é desde o princípio, desde o século XVI. A gente já vai ter cidades sendo fundadas no Brasil. Agora, o período de intensificação da transferência da população do campo para a cidade, gente, eu já mostrei aqui para vocês, estava muito associado a esse período de Vargas até os governos militares, que é quando, em 1970, o Brasil se torna um país urbano. Tá bom, pessoal? E dentro desse processo, gente, a gente tem que ter muito cuidado para isso aqui, ó, as chamadas cidades espontâneas e cidades planejadas. Cidades planejadas são cidades que foram pensadas, que foram calculadas, que foram medidas. Brasília, Palmas é um exemplo disso. Tá, pessoal? Agora, as cidades espontâneas são aquelas cidades que foram surgindo naturalmente, sem planejamento, sem se calcular, sem se medir, a coisa só foi acontecendo. Um exemplo maravilhoso de uma cidade espontânea, pessoal, a cidade da Bahia, no oeste baiano, uma cidade chamada Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade da soja. É uma potência econômica esse município. Mas, gente, na década de 80, essa cidade ela vai surgir no final da década de 80, início da década ali de 90, pessoal, ela vai surgir a partir de um posto de gasolina, ali quando a BR-020 vira para o interior da Bahia. Sai do Goiás, entra na Bahia, roda ali uns 200 quilômetros, 250 quilômetros na Bahia, e você vira para leste. Se não me engano, é a BR-242. Daí você vai lá para a região, né, do litorâneo da Bahia. Ali tem uma cidade, Luiz Eduardo Magalhães. Gente, essa cidade era um posto de gasolina, chamado Mimoso do Oeste baiano, né? E do posto Mimoso chegou uma borracharia, daqui a pouco uma oficina mecânica, o número de caminhão aumentou, a soja chegou na região, mais caminhões, aí daqui a pouco ali a lanchonete, aí uma pizzaria, uma pousadinha, e pronto, virou uma cidade aquele negócio. Isso é uma cidade espontânea. Tá, pessoal? Beleza? Tranquilo? Cidade já planejada, cidade pensada, né? Calculada, tudo direitinho. Beleza? Quais fatores aceleraram o nosso processo de urbanização? Tá aí, pessoal. Industrialização. Aí a gente cai naquilo que eu vivo falando para vocês. Aprenda tudo de industrialização, que vai te conectar com todos os outros assuntos. Gente, industrialização do Brasil, ela se intensificou no período Vargas, década de 30, especialmente pós a Segunda Guerra Mundial, tá, pessoal? E durante o governo JK com plano de metas e os governos militares durante o período do milagre econômico.
Nesse período, a atividade industrial se intensifica, nesses 3 períodos, vejam que aí eu coloquei 2, mas estou citando mais um para você, que é o período Vargas, que eu tinha colocado no quadro, e com a industrialização, intensifica-se o êxodo rural. A indústria mecaniza o campo, tá, pessoal? Expulsa a população do campo e a própria indústria atrai essa mão de obra para as cidades. As cidades acabam superlotadas. E aí, superlotadas, aí vem a questão aí que o Leite falou, da macrocefalia urbana, vem a questão da conurbação, que Alejandro falou, aí vem a questão da gentrificação, que eu acho que foi o Alan, né? Foi o Alan que me perguntou, pessoal, da gentrificação? Foi. Tudo isso que vocês estão comentando. Aí vem desse crescimento urbano rápido e dessa urbanização muito rápida. Beleza, pessoal? Vamos seguindo, gente. Gráfico simples demais, mas é um gráfico extremamente comum em provas. Pensa num gráfico, pessoal, que a moçada gosta de pôr em provas. Tá aí, gente. Olha aí, ó. Barras verdes, população rural. Barras vermelhas, população urbana. E aqui embaixo, de 1940, à esquerda, até o ano 2000, à direita. Vejam, pessoal, que há uma rampa, uma explosão de crescimento a partir de 1940, 50, e essa explosão vai até a década de 90. Depois tende a uma estabilização. Por que isso acontece, pessoal? Essa estabilização. Porque, gente, repara, até a década de 40, olha o que a gente tinha. Cerca ali de 67%, pessoal, de população vivendo no campo. 33% vivendo em cidades. Olha o que acontece na década de 50, pessoal. A cidade passa para 35%. Um crescimento significativo. A população rural cai para 65%. Agora, incrível. Olha o que acontece na década de 60, gente. De 50 para 60. É quando, pessoal, a industrialização se acelera mais ainda. O Brasil está se abrindo agora ao capital estrangeiro, formando-se o tripé desenvolvimentista. Então, o volume de capital no país aumenta de forma significativa, pô, e vai seguir até a década de 70. Então, olha o que acontece na década de 60. A população urbana pula em 10 anos de 35 para 45, 10% a mais. E a rural cai de 65 para 55, galera. Aí o mais incrível, na década de 70, já muito fruto desses investimentos na indústria, um milagre econômico brasileiro, é isso que a gente tem que aprender a interpretar, né, pessoal? Colocar o nosso conhecimento num gráfico como esse, aí olha o que acontece, inverte. Em 10 anos, pessoal, a população urbana, ela pula de 45% para 55%. Ou seja, eu tenho crescimento aqui, ó, de 10 anos, pessoal, 10%. De 50 para 60, de 60 para 70, pô. E a população rural cai de 55 para 45. Literalmente inverte a situação entre 1960 e 1970. Pronto, o Brasil se tornou urbano. A maior parte da população estava agora já vivendo em cidades na década de 70. Aí nós vamos ainda ter uma explosão maior ainda na década de 80, onde nós vamos alcançar cerca de 66%, pessoal, de população urbana e apenas 34% de população rural. A partir da década de 90, pessoal, nós vamos perceber uma estabilização. Por quê? Porque daí, gente, a gente já está chegando nos 80%. Pô. Olha o que acontece no ano 2000. 83% da população, pessoal, está vivendo em cidades, pô. E aí a gente tem cerca aí, pessoal, de 17% vivendo no campo. E o Brasil é um país agrícola. O Brasil é grande produtor. Por mais que o campo tenha se mecanizado, por mais, pessoal, que a transição tenha sido feita dessa mão de obra, né, a substituição do homem, o trabalho braçal pelas máquinas, eu ainda tenho uma agricultura familiar que mantém muitas pessoas no campo. E essa agricultura comercial, moderna, muito mecanizada, ela também mantém uma quantidade de pessoas ali no campo, tá, pessoal? Então o Brasil hoje está aí na casa, gente, de 14%, 13% de população urbana. E isso tende a se manter. Demorar muito tempo para isso cair para 12% e talvez não caia mais do que isso. Por quê? É a quantidade de pessoas necessária para que a atividade agrícola aconteça no nosso país. A não ser que o Brasil passe por um processo de desenvolvimento extraordinariamente grande, fruto da sua industrialização,
tá, pessoal? E aí provoque uma redução da importância da atividade agrícola no nosso cenário econômico. Caso contrário, tende-se a estabilizar dessa forma. Tranquilo, pessoal? Então, gente, esse gráfico cai muito em prova por conta disso. A gente pode ficar aqui 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas só lendo esse gráfico, apesar de sua simplicidade. Mas ele mostra um fenômeno complexo, grandioso, que é o processo de urbanização fruto da industrialização do Brasil. Então dá pra gente falar aqui muita coisa, tá? Atenção para esse gráfico, refaçam, estude, vejam, namore com esse gráfico aí que ele é muito importante. Beleza? Opa, tem outra pergunta aqui. Ah não, já foi. Já foi, beleza, maravilha. Gente, tá aí um índice hoje mais próximo, né? Aquele último lá era do ano 2000, esse aqui é de 2015, tá, pessoal? De acordo com a PNAD. Estou trabalhando tudo aqui com vocês com dados técnicos, tá, pessoal? E sempre buscando dados aqui mais atualizados. IBGE é fantástico, tá, pessoal? Um centro de pesquisa de excelência, o IBGE. Deve ser enaltecido, é um centro de pesquisa. A gente critica tanto o nosso país, muita coisa ruim para melhorar, obviamente, né? Mas a gente tem que enaltecer aquilo também que funciona bem, que é muito bom. O IBGE, magnífico, é um exemplo disso, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Gente, hoje, o IBGE já mostra aí cerca de 86, 87% de população urbana. Em 2015, era 85%. E depois por região. Tá, pessoal? Mas aí é uma curiosidade para vocês darem uma olhada, a aula aí para vocês, beleza? Pessoal, essa transferência do campo para a cidade, a gente não pode esquecer o seguinte. Campo e cidade são interdependentes. Sempre dependeram um do outro. Porém, até a urbanização do Brasil, o campo comandava. Então, olha o Brasil do século XIX. Os cafeicultores comandavam. Eles se alternavam no poder com os pecuaristas de Minas, a política do café com leite. O campo comandava, o campo determinava o que ia acontecer na cidade. Mas, obviamente, que a cidade também dependia do campo. E o campo da cidade. Agora, pessoal, ainda existe a relação de interdependência. O campo depende da cidade e a cidade do campo. Afinal, para comer, a gente depende do campo. Principalmente da agricultura familiar, que produz alimento. Agora, uma coisa é fato. Quem comanda essa relação é a cidade. O campo planta o que a cidade demanda. O campo planta o que a cidade, através das suas indústrias, demanda. O campo planta utilizando máquinas fabricadas nas cidades. Tranquilo, pessoal? Então, hoje, quem comanda essa relação é a cidade. Porém, há uma relação de interdependência. Beleza? Vamos seguindo. Gente, característica de urbanização, que a gente tem que lembrar. Países desenvolvidos, os países europeus, uma urbanização lenta, tempo para a estruturação física das cidades, e espaços planejados. Os espaços foram pensados ao longo do tempo. Portanto, cidades menos problemáticas, cidades menos caóticas, cidades pensadas e que continuam em evolução. Hoje a onda da Europa é criar espaços mais para as pessoas, diminuindo os espaços dos carros. Qualidade de vida. Transporte público de qualidade, né, pessoal? Efetivo. Diminui o número de carros, tá? Londres mesmo, as pessoas praticamente não usam carro. Eu tenho ex-alunos, né, que trabalham, moram em Londres, já há quase 10 anos eles me falam, professor, aqui a gente não precisa de carro. Moramos aqui há muito tempo, nunca precisamos de carro, o transporte público atende. Países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento como nós, é o contrário. A autonomia vem a partir da aquisição do carro, né, pessoal? Nós temos essa coisa com o carro. Por quê? Sistemas urbanos caóticos, todo mundo quer ter sua independência, quer ter seu carro, seu sistema de locomoção próprio. Obviamente que isso é fruto do espaço urbano que nós vivemos. Que foi o quê? Uma urbanização rápida, obviamente, né, pessoal? A estrutura urbana, a estrutura física das cidades, ela não conseguiu acompanhar esse rápido crescimento populacional que acabou sobrecarregando essa estrutura. Aí a macrocefalia urbana, para quem perguntou. Beleza, pessoal? Falta de planejamento, o que vai resultar em inchaço e graves problemas urbanos, como aqueles lá da foto que nós vimos. Beleza, gente? Vamos seguindo. Pessoal, mapa importante. Olhem esse mapa. Observem esse mapa, pessoal. Esse mapa é extremamente importante, tá? A estrutura, a rede urbana brasileira, pessoal. Tranquilo? Observem como que as cidades estão concentradas. Vamos finalizar a aula aqui, pessoal, mas vamos observar esse mapa, tá, gente? Vejam, das 15 metrópoles brasileiras, pessoal, apenas 3 não estão próximo ao litoral.
onde o nosso processo histórico se deu, onde as primeiras cidades foram criadas, onde a atividade econômica aconteceu, a exploração do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, posteriormente o café próximo do eixo Rio-São Paulo, no eixo Rio-São Paulo, tá bom, pessoal? Aí nós temos Manaus, lá no interior do Brasil, por conta principalmente do ciclo da borracha, final do século XIX, início do século XX, Brasília, pela política de integração do território com o governo JK, que obviamente gerou o crescimento de Goiânia, a capital de Goiás, que está aqui a apenas 200 quilômetros de Brasília. Então, essas 3 metrópoles, gente, de 15, as outras 12 metrópoles brasileiras, de acordo com os dados mais atualizados da REGIC, tá, pessoal? O IBGE, de novo ele, a cada 10 anos, no ano acabado com 9, 2009, 2019 e a próxima agora em 2029, pessoal, o IBGE faz um amplo estudo sobre as cidades brasileiras. E é essa REGIC que diz qual cidade vai mudar a sua posição hierárquica. Qual é o coronel que vai virar general? Não tem aquela reunião lá, pessoal? Não tem? A gente não tem essa colada no Exército, daquela reunião lá, que os generais se reúnem para ver, escolher lá quais são os coronéis que vão para o generalato? Aqui é a mesma coisa. A REGIC vai lá e vai analisar os dados para dizer quais cidades viraram metrópoles, por exemplo. A metrópole é o general na hierarquia. Tranquilo, pessoal? Aí quais são as outras 12? Belém do Pará, Fortaleza, Recife, Salvador. No Sudeste, tá, pessoal? Vitória, que foi agora em 2019, Vitória não era metrópole, então quem pegar os livros aí não vai encontrar Vitória como metrópole. Atenção para isso, hein, pessoal? Façam essa observação no livro. Essa informação é da REGIC de 2019. Um livro de 2019 não vai ter essa informação. Somente os livros agora de 22 e 21 que tem essa informação atualizada, tá? Então Vitória virou metrópole, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte já eram metrópoles. Gente, São Paulo ganhou Campinas, era metrópole. Então, o estado de São Paulo é o primeiro estado brasileiro a ter 2 metrópoles. E detalhe, Campinas é a primeira metrópole que não é capital. Então, nem toda capital é metrópole. Rio Branco, Boa Vista, são exemplos. Aracaju, né? Campo Grande, Cuiabá, são capitais de estado, mas elas não são metrópoles. Tranquilo, pessoal? Beleza? Não é um general que comanda. É aquela unidade militar comandada, né, por um major, por um tenente-coronel, mas não é general. Tranquilo, pessoal? Beleza? Campinas, Curitiba, Florianópolis, que virou agora em 2019, não era metrópole até 2019, e Porto Alegre. Então aqui nós temos 12 metrópoles brasileiras próximas ao litoral. Tranquilo? E apenas 3 no interior. E isso mostra pra gente, pessoal, claramente, como que a rede urbana brasileira, que na próxima aula eu explico para vocês o que é rede e o que é hierarquia, como que a rede urbana é fragmentada, ela é incompleta. A rede urbana brasileira só é completa, pessoal, a rede comandada por São Paulo. O que é uma rede urbana completa? É aquela que tem todas as posições na hierarquia. Tem a metrópole nacional, tem a metrópole regional, tem a metrópole, tem o centro submetropolitano, tem todas as posições. É como a gente pensar uma unidade militar, pessoal, que tem um general, o coronel, o tenente-coronel, o major, o capitão, o primeiro tenente, o segundo tenente, o suboficial, o primeiro sargento, o segundo sargento, o terceiro sargento, o cabo e o soldado. É completa. Então uma rede urbana completa tem cidades em todas as posições. Só de São Paulo é completa. Todas as redes urbanas, cada metrópole comanda uma rede urbana, tá, pessoal? Beleza? Cada metrópole dessa não tem uma rede urbana completa. E além dela não ser completa, ela é completamente fragmentada. Basta a gente olhar para a região centro-oeste, a região norte e o interior da região nordeste para a gente ver que a nossa rede urbana é incompleta, tá, pessoal? O ideal é que ela fosse toda assim, ó, como está aqui, ó, próximo ao litoral do Nordeste, como essa parte aqui do Sudeste. Nem seria necessário que ela fosse como toda a rede urbana de São Paulo, que é extremamente complexa. Mas isso seria o ideal em termos de desenvolvimento do país. Um país integrado, conectado. E, na verdade, o que a gente vê é um grande território brasileiro ainda, né, pessoal, muito carente de infraestrutura, de transporte, de energia, de comunicação, de tudo que a gente pensar. Beleza? Gente, já deu o nosso horário, eu vou parar por aqui. Pessoal, a gente segue na próxima aula a partir desse slide aqui, ó, metropolização. Aí a gente começa a cair nessas questões que vocês perguntaram. Beleza? Moçada,
Valeu, boa noite aí para todo mundo. Demos uma adiantada boa. Na próxima aula a gente segue, tá? Qualquer dúvida, pessoal, qualquer pergunta, mande aqui que a gente resolve. De livro, conteúdo, seja lá o que for, beleza? Mas procurem os livros aí no sebo e cuidado, não paguem muito caro não. Podem comprar as versões um pouco mais antigas. Inclusive eu digo para vocês o seguinte, pessoal, de 2015 para frente, o que vocês acharem é lucro. Beleza? Tranquilo? Valeu, um grande abraço em todos, gente. Valeu. Valeu, Leite, obrigado. Valeu, pessoal.